partir dos alimentos, nós obtemos substâncias, moléculas, nutrientes que são essenciais à nossa saúde, à manutenção da vida. Esses nutrientes exercem diversos papéis dentro de nosso organismo, entre eles função estrutural, também chamada função plástica, vista em bioquímica. As células se reconstroem, os tecidos são renovados a partir da aquisição de novas moléculas. Entre outros papéis, oferecimento de energia. Algumas moléculas, como a glicose, resultam na produção de energia dentro de nosso organismo, essenciais novamente à manutenção da vida. Todos esses nutrientes, moléculas ou substâncias são retirados dos alimentos pelo mecanismo de digestão. Continuando a fisiologia, sistema digestório, para que nós possamos entender como que as moléculas são adquiridas a partir dos alimentos. Inicialmente, o que é digestão? Quando você coloca o alimento na boca, obviamente você mastiga, isso é mastigação, isso não é digestão. Na verdade, nós veremos que mastigação, digestão, são etapas de um processo maior que nós chamamos de nutrição. Muito confundido, passa despercebido o erro. A digestão, na verdade, propriamente dita, é a quebra de moléculas grandes em moléculas pequenas. A digestão é uma parte do processo de nutrição onde moléculas maiores são convertidas em moléculas menores. Aí você fala, mas Dato, por que a molécula maior deve ser convertida em menores? Para que sejam absorvidas, aproveitadas e assimiladas. Você lembra de membrana plasmática? A membrana plasmática é semipermeável. Algumas moléculas passam e outras não. Que tipo de molécula atravessa a membrana? Micromoléculas, moléculas pequenas. As moléculas grandes, macromoléculas, não atravessam a membrana plasmática, em geral, né? Então, essas moléculas pequenas são obtidas pelo mecanismo de digestão. Algumas moléculas já são pequenas por natureza. Quando você adquire, obviamente, comendo ou engolindo, bebendo alguma coisa, você pode absorvê-la diretamente. Porém, muitas moléculas são grandes. Elas devem ser digeridas, passarem por um processo digestivo. E essa molécula maior é convertida em menor para que possa ser aproveitada, absorvida e assimilada. Então, isso é digestão. A digestão seria a transformação de moléculas maiores em moléculas menores, para que sejam absorvidas, aproveitadas e assimiladas. Eu vou dar um exemplo para que você possa entender. As pessoas falam, come verdura, porque verdura não engorda. Quando eu falo verdura, é folha, tá? Alface, rúcula, couve. Então, essas folhas realmente não levam a ganho de peso. E, obviamente, por quê? Qual o principal açúcar, carboidrato, na verdade, presente nesses vegetais, nessas folhas? Você conhece como celulose. E a celulose é uma macromolécula, é uma molécula grande. Porém, nós não possuímos enzimas como a celulase que realizam a quebra, a digestão da molécula de celulose. Então, quando você engole essa molécula, ela passa direto pelo tubo digestório e é eliminada pelo ânus. Alguns animais, como os ruminantes, a partir de bactérias que estão em seu estômago, né, essas bactérias produzem enzimas que digerem a celulose para o animal, para o boi, que é um ruminante no caso. Nós não possuímos estas enzimas e essas bactérias que produzem a enzima celulase. Então, quando você come um prato de alface, toda essa celulose passa direto, passa despercebido. Você pode perceber no bolo fecal, está lá aquela coisa ali na região do vaso sanitário, as folhinhas que você evacuou ficam flutuando ali, elas não foram digeridas. É assunto, eu adoro esse assunto, ele é muito bom. Quer dizer que as folhinhas ficam flutuando ali na água do vaso sanitário. Por quê? Porque não foram digeridas. Você não possui as enzimas que quebram essas moléculas grandes. Já que elas são grandes, elas passam despercebidas pelo tubo digestório, ok? Quer dizer que eu tenho moléculas grandes, mas quais são as principais moléculas grandes ou macromoléculas? Nós conhecemos algumas, como polissacarídeos, proteínas e ácidos nucleicos. Lembrar que polissacarídeo é um carboidrato grande, é uma macromolécula. Proteína, molécula importantíssima, a molécula orgânica mais abundante dentro do organismo, e ácidos nucleicos, DNA e RNA. Aí você fala, mas Daltro, ácidos nucleicos também serão digeridos? Sim, em moléculas menores que são reaproveitadas na formação de novos ácidos nucleicos, de novas moléculas de DNA e de RNA. Então, essas macromoléculas, quando digeridas, são transformadas em moléculas menores, que nós chamaremos de micromoléculas, ok? O polissacarídeo, quando digerido, é convertido em moléculas menores chamadas de monossacarídeos, que são moléculas pequenas. Essas pequenas são aproveitadas, absorvidas e assimiladas. As proteínas, o produto obtido pela digestão
dessas moléculas, você deve lembrar comigo, né? São os aminoácidos. Proteína, uma molécula orgânica resultante da união de pecinhas menores, que nós chamamos de aminoácidos, que serão aproveitados, absorvidos e assimilados. Lembrar que proteína não é absorvida, porque ela é macromolécula, porque ela é molécula grande, né? E ácidos nucleicos, DNA e RNA. Eles são resultantes da união de nucleotídeos. Então, digestão de DNA e de RNA, que são ácidos nucleicos, nós obtemos nucleotídeos. Eu vou chamar a sua atenção para a base nitrogenada. Lembra da base nitrogenada? Adenina, timina, uracila, citosina, guanina. A base nitrogenada é componente do nucleotídeo. Porque algumas pessoas acham que da digestão dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, obtemos bases nitrogenadas. Não, as micromoléculas são chamadas de nucleotídeos. Então, a partir da quebra, da digestão dessas moléculas grandes, que são macromoléculas, ácidos nucleicos DNA e RNA, nós obtemos nucleotídeos que serão aproveitados, absorvidos e assimilados. Voltando ao assunto, quer dizer que a digestão faz parte de um processo mais completo chamado de nutrição. A nutrição, na verdade, é um processo que envolve 4 etapas. A nutrição envolve uma etapa de ingestão do alimento, após isso a deglutição, a digestão, que é o nosso foco hoje, é o nosso assunto, e a assimilação. A ingestão seria o fato de você colocar o alimento na boca. Estou falando da gente, né? Alguns seres vivos não possuem boca. É o fato do alimento entrar por um orifício que dá acesso ao organismo do indivíduo. Ele pode ser, inclusive, unicelular. Mas a ingestão, no nosso caso, é a entrada do alimento por um orifício chamado de boca. A deglutição, que é a segunda etapa da nutrição, é o fato de você engolir o alimento. E após ser engolido, ele passará pelo processo de quebra, principalmente no estômago e dentro do intestino delgado. Claro que na boca já acontece o mecanismo de digestão, por parte dos dentes, por parte da ação de enzimas presentes na saliva também, mas obviamente a quebra maior acontece no estômago e principalmente no intestino delgado. Então, após a ingestão, nós passamos o alimento para um orifício natural chamado boca. A segunda etapa, deglutição, que é o fato de você engolir o alimento, e passará pela digestão, que é a quebra das moléculas maiores em moléculas menores, que serão a última etapa da nutrição, a assimilação. Elas serão assimiladas, absorvidas e aproveitadas. Então, as moléculas só são aproveitadas quando se encontram pequenas, quando são micromoléculas, ok? Agora, para cada ser vivo, existe um tipo diferente de digestão. É um assunto que você estuda muito quando você visualiza a zoologia, né? Nós conhecemos 3 tipos de digestão de acordo com o organismo analisado: intracelular, extracorpórea e extracelular. Então, quando você analisa o ser vivo, não interessa qual é o alimento que ele vai digerir, a maneira que ele vai digerir, a digestão pode ser classificada em intracelular, extracelular e extracorpórea, de acordo com o organismo que você analisa, tá? Vamos começar devagarzinho. O que é intracelular ao pé da letra? A palavra intracelular, dentro da célula, diretamente com a célula, em contato com a célula. Se a digestão é feita dentro da célula, esse ser vivo não possui cavidades digestivas. Não existe boca, estômago, intestino. A digestão é feita diretamente dentro da célula, por esse ser não possuir cavidades. Você conhece como ameba. A partir da emissão de pseudópolis, lembra do englobamento, fagocitose, a ameba adquire a partícula alimentar que será digerida. Então, quando você vê em provas a fagocitose, na verdade, é uma digestão intracelular. Os poríferos, que são animais, mas não possuem cavidades digestivas. Lembra disso do reino animal? Porífero, o primeiro filo do reino animal, são animais extremamente simples comparados com os demais, que nem possuem boca. A água entra por aberturas das esponjas, que são poros, e circula dentro do átrio da esponja. E não existe uma cavidade digestiva, é um átrio, é uma cavidade por onde a água circula. Ok? Macrófagos, que são células de defesa, também realizam fagocitose e realizam digestão intracelular. Então, uma digestão intracelular é aquela que não existem cavidades. A digestão se passa diretamente dentro da célula, como, por exemplo, uma ameba. Ok? Extracorpórea, o nome está falando, né? Extracorpórea, fora do corpo. Esse ser, ele pode ou não possuir cavidades digestivas. Se passa fora do corpo porque não tem cavidade. Errado. Esse ser pode ou não ter cavidades. Exemplo, fungos. Fungos fazem digestão extracorpórea e os fungos não possuem cavidade digestória. Os fungos lançam as enzimas no substrato, realiza a digestão das moléculas e as absorve.
Então, fungos, por exemplo, realizam extracorpórea e não possuem cavidade digestiva. O ser que possui cavidade digestiva faz extracorpórea, por exemplo, aracnídeos, alguns artrópodes, né? A aranha, o escorpião, segura a presa com os palpos, injeta o veneno com a quelícera, não é isso? No caso da aranha, e a aranha joga, lança, ela vomita um suco digestivo rico em enzimas sobre o corpo da presa. Ela digere o corpo da presa, fora do corpo, extracorpórea, e depois só suga o caldinho já digerido. Ela suga o caldinho já digerido. É uma extracorpórea. Estrela do mar, que é um equinodermo. Ela lança um estômago para fora, uma espécie de bolsa, lança as enzimas, realiza uma digestão extracorpórea e absorve já os nutrientes digeridos. Então, extracorpórea, fora do corpo. Esse ser pode ou não possuir cavidades digestivas. É fora do corpo. Então, no caso aqui, como eu exemplifiquei para você, aracnídeos como aranha, escorpião, lançam as enzimas, digere o corpo da presa e absorve aquele caldo digestivo com as moléculas já digeridas. E chegamos a extracelular. Quando eu falo extracelular, quer dizer fora da célula. Para ser fora da célula, a digestão se passa dentro de cavidades. É a nossa sistema digestório humano. Para todo ser que possui cavidades digestivas e a digestão se passa exclusivamente dentro dessa cavidade, destas cavidades, ela é chamada de extracelular, fora da célula, porém dentro de cavidades digestivas, ou seja, é a nossa digestão que acontece dentro de cavidades, iniciando então o sistema digestório humano. Para que eu possa entender o sistema digestório humano, não complique a sua vida. Primeiro passo é entender o trajeto do alimento, por onde entra, por onde passa, por onde sai. É o tubo digestório, propriamente dito. Nós conhecemos o trajeto. Boca, faringe, esôfago, estômago e intestino, que divide-se em dois didaticamente, delgado e grosso, e abertura de saída, que é o ânus. Então, primeiro, o conhecimento do tubo digestório é essencial para entender o mecanismo da digestão, obviamente, né? E ao longo desse canal, que é o tubo digestório, nós temos órgãos ou estruturas anexas que vão auxiliar na digestão. Então, entenda, uma coisa é o canal por onde o alimento passará, que é o tubo digestório ou trato digestório. E ao longo desse canal existem anexos, existem estruturas ligadas ao tubo digestório principal que vão auxiliar na digestão, ok? Então, mais uma vez, conhecer o tubo digestório, o trajeto do alimento, passo a passo. Tubo digestório ou trato digestório. Acabamos de comentar que o trajeto é boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, delgado e grosso, abertura de saída, que é o ânus. Quando você estuda zoologia, você percebe que alguns animais nem boca têm. Acabei de comentar, que é o porífero. Para animais que nem boca possuem, você fala tubo digestório ausente. No caso do porífero, que são as esponjas, as com cio, com leuco, não interessa. Os poríferos não possuem boca, não possuem tubo digestório. Você fala tubo digestório ausente. Alguns animais, como quinidários, plateumintos, só possuem boca, mas não possuem ânus. Quem só tem boca, mas não tem ânus, tubo digestório incompleto. O tubo digestório incompleto é para quem tem boca, mas não tem ânus. E o nosso caso começa com a boca e termina com ânus, tubo digestório completo. O completo é para quem há aberturas distintas de entrada e de saída. Você fala, mas Dalton, o quinidário só tem boca, mas não tem ânus, e aí? Entra pela boca e sai pela boca, coisa horrorosa, eu sei disso, mas vai entrar pela boca e vai sair pela boca. E eu tenho uma pergunta para fazer para você. Os plateumintos também têm tubo digestório incompleto. Só tem boca, mas não tem ânus. Essa frase vestibular. Todos os plateumintos possuem tubo digestório incompleto. Verdadeiro ou falso? Você falou, Dalton, verdadeiro, que você acabou de falar que plateuminto só tem boca, mas não tem ânus. Falso, existem exceções. A tênia é um verme plateuminto que nem boca possui. Ela absorve nutrientes já digeridos por você. Nós digerimos e ela absorve o alimento já digerido. A tênia, então, é um plateuminto, muito dica do Daltinho, muito boa, dica especial do Daltinho. Perceba, então, que a tênia é um plateuminto, apesar de ser plateuminto, ela nem tubo digestório possui. Plateumintos, em geral, só tem boca, mas não tem ânus, tubo digestório incompleto, porém a tênia nem boca possui. Ok? Então, para quem não tem nada, tubo digestório ausente, quem só tem boca, mas não tem ânus, tubo digestório incompleto. No nosso caso, abertura de entrada e saída, boca e ânus, tubo digestório completo. Alguns animais não terminam com ânus, terminam com uma outra abertura que nós conhecemos como cloaca. Aves, por exemplo. Aves têm cloaca. Então, na verdade, para alguns animais,
Com tubo digestório completo, não existe ânus, mas sim uma abertura chamada cloaca. Qual a diferença de ânus para cloaca? Vou fazer uma pergunta para você. Algum pombinho já te acertou? Você saindo da aula, do colégio, da universidade, viu um pombinho, pá, te acertou em cheio no ombro, é uma coisa horrorosa. Uma vez eu passando debaixo de um poste, eu levei uma torpedada dessa, eu achei que fosse um pato. Se fosse um pombinho, deve ter explodido e morrido. Foi uma coisa horrorosa de ver, nojenta, nojenta. Vou ter que pensar. Mas você pode perceber que o cocô é molhado, porque sai urina junto com o cocô. É essa a diferença de ânus para cloaca. Ânus é uma via digestória, apenas eliminação de fezes. Já a cloaca é uma via tripla. A cloaca é uma abertura para uma via digestória, uma via urinária, também sai xixi junto, e uma via reprodutora, uma via de saída de gametas e entrada de gametas. Então a cloaca, na verdade, é uma via tripla, digestória, urinária e reprodutora, ok? Já pensou um pombinho te acertando, aquele cocô molhado, lançando aqui tanto de coisa em você? Eu não gosto nem de pensar. Quer dizer que ânus é uma via digestória, apenas eliminação de fezes. Já a cloaca é uma via digestória, urinária e reprodutora ao mesmo tempo. Eu tenho outra pergunta para fazer para você. Quais animais, em geral, possuem ânus e cloaca? Vamos falar de vertebrados. Vertebrados. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Entre esses animais, quem tem ânus, quem tem cloaca? 5 segundos. Já? Eu sei que eu te fiz uma pergunta fácil e às vezes te complicou a vida. E às vezes te complicou, não é? Quem tem ânus? Peixes, mas não é qualquer tipo de peixe. Peixes ósseos. Os peixes ósseos, os osteíctes, possuem ânus. E, no nosso caso, mamíferos. Os demais, cloaca. Peixes cartilaginosos, anfíbios, répteis e aves possuem cloaca. Dica do Daltin de novo, muito especial. Atenção! Dica do Daltin de novo. Cuidado. Quem tem ânus, quem tem cloaca? Ânus, peixes ósseos, osteíctes e mamíferos. Cloaca, via digestiva, urinária e reprodutora ao mesmo tempo. Peixes cartilaginosos, condrictes, como tubarão, arraia, anfíbios, répteis e aves possuem cloaca, certo? Vamos conhecer o tubo digestório passo a passo, então. Quer dizer que a abertura de entrada, obviamente, é a boca, né? E desde já na boca existem anexos. Acabei de comentar que ao longo do tubo digestório, que é o trajeto principal do alimento, existem anexos ou estruturas anexas, órgãos ou estruturas ligadas ao tubo digestório que vão auxiliar na digestão. No caso da boca, tem vários anexos, tá? O principal anexo da boca, essencialmente, para começar a visualizar o anexo, são os dentes. E os dentes, obviamente, para triturar o alimento, convertendo partes maiores em partes menores, ficando mais fácil de você engolir, facilitando a deglutição. Então, a entrada, orifício natural chamado boca, é por onde entrará o alimento. Primeiro anexo da boca, entre outros anexos, os dentes, que trituram as partes maiores em partes menores, facilitando a deglutição, ficando mais fácil de você engolir. A boca também é uma entrada, obviamente, de ar, mas essencialmente é uma via digestória. O ar pode entrar pela boca, pode sair pela boca, porém, a entrada principal do ar seria pela parte superior, que são as fossas nasais. Então, as fossas nasais, componente do sistema respiratório, é a principal via de entrada de ar, tá? Veremos no futuro, por enquanto não. Mas o ar pode entrar pela boca também. Após a deglutição, o alimento passa pela popular garganta, que na verdade nós chamamos de faringe. Faringe é um canal bem curto, de alguns centímetros, e esse canal chamado faringe, ele participa de dois sistemas. Ele participa do digestório, mas também do respiratório. Então, a faringe divide-se em dois canais. É uma via digestiva e é uma via respiratória. Por isso que você engasga. Ou você engole ou você respira. Senão vira aquela fungueira toda, não é? Você pode engasgar, porque é um canal para duas coisas. A faringe divide-se em esôfago, veremos agora que é o sistema digestório, é uma via de acesso ao esôfago, que dá acesso ao estômago, e a faringe dá também a entrada de ar para a laringe, já é cartilagem ali, que participa do sistema respiratório. Então, a faringe é um canal comum a dois sistemas, ao sistema digestório e ao sistema respiratório, tá? Após a faringe, continuando com o sistema digestório, temos o esôfago, que é um canal bem longo, ele sai mais ou menos do meio do pescoço até o meio do peito, um canal muito longo de contrações rítmicas que vão levando o alimento até uma bolsa maior chamada de estômago, tá? O estômago é uma bolsa dilatada, mais ou menos abaixo das costelas e atrás das costelas, e é um órgão que amplia o tamanho mais ou menos em 30 vezes.
Na verdade, o estômago só perde para o útero, que amplia em 120 vezes, quando estendido durante a gravidez, tá? Estômago, então, é um órgão que vai dilatar o tamanho mais ou menos em 30 vezes. Eu quero fazer uma pergunta básica para você, já feita algumas vezes durante a fisiologia. Os desenhos são espelhos. Como é que você enxerga um desenho? A sua direita no desenho é a esquerda, e a sua esquerda no desenho é a direita. O nosso estômago está localizado à nossa esquerda. Você olhando o desenho é a sua direita. Então, cuidado com os desenhos em fisiologia. Em fisiologia, os desenhos se encontram invertidos. Eles são espelhos. Então, você olhando é a sua direita, mas em nosso caso, dentro de nós, se encontra na esquerda e vice-versa. Então, eu olhando para esse desenho, o estômago fica na direita, porém fica na minha esquerda. Os desenhos se encontram invertidos, como se fosse um espelho, tá? Então, o estômago, na verdade, fica na esquerda, você olhando à sua direita. E abaixo do estômago, nós temos o intestino. Nós temos, em média, 8 metros de intestino. A maior parte do intestino é o delgado, que é essa parte mais central. O que significa a palavra delgado? Delgado quer dizer fino, sensível, delicado. A palavra delgado quer dizer fino. Dos 8 metros de intestino, mais ou menos 6,5 metros é delgado, é muito grande o delgado. Gente, mas tem cocô demais, né? Olha o tanto de tripa. 6,5 metros é o intestino delgado. Delgado quer dizer fino. Vamos pensar um pouco, 6,5 metros, e ele é fino, alta superfície de contato e alta superfície de absorção. Por ser fininho, isso facilita a absorção de nutrientes. O principal local de digestão e absorção de moléculas do corpo é o intestino delgado, não é o estômago. O principal local de digestão e absorção dos alimentos é o intestino delgado. Justifique. Alta superfície de contato, 6,5 metros de superfície de contato, e alta superfície de absorção também. Parede fininha, porque ele é delgado, isso facilita a absorção de nutrientes. Sem contar que dentro do delgado existem invaginações e vaginações que nós chamamos de microvilosidades nas suas células. São as vilosidades intestinais. Aliás, não confunda vilosidade com microvilosidades. O nosso intestino é preguiado, veremos passo a passo. Essas pregas são chamadas de vilosidades intestinais, que aumentam a superfície de absorção. A microvilosidade é na membrana plasmática das células, que se encontram no intestino. Então, o intestino é formado delgado por vilosidades intestinais, que são pregas e vaginações, que aumentam a superfície de contato e absorção. E as células têm microvilosidades, que aumentam ainda mais o poder de absorção dos alimentos, dos nutrientes, ok? Então, após o delgado, intestino grosso, que fica na borda, tá vendo? Por que grosso? Somente ele é mais espesso, ele é mais grosso, mais ou menos 1,5 metro, fica na borda da superfície do delgado, ok? Abertura de saída, então, ambos, sem problema algum. O reto é uma continuação do intestino grosso, tá? Que veremos no futuro as divisões do grosso passo a passo aí. Eu quero fechar a aula com você falando um pouco dos anexos. Esses anexos que estão localizados ao longo do tubo digestório, tá? Na boca eu falei que existem os dentes. Além dos dentes, nós temos a língua e as glândulas salivares. A língua que mistura o alimento com a saliva, umedecendo o alimento, facilitando a deglutição. Fica mais fácil de você engolir, misturando o alimento com a saliva. E, obviamente, na saliva existe uma enzima também. E a língua facilita a ação dessa enzima, misturando a saliva com o alimento. E essa saliva vem das glândulas salivares. Veremos passo a passo na boca. As glândulas salivares, produtoras de saliva, são anexos também que nós encontramos dentro da boca. Então, eu tenho na boca como anexo o dente, a língua e as glândulas salivares. Além disso, alguns órgãos aqui, algumas estruturas se encontram ligadas ao tubo digestório. 3 principais: fígado, pâncreas e vesícula biliar. São estruturas importantíssimas que vão participar do mecanismo digestório. Perceba que o fígado é uma glândula localizada na direita, você olhando à sua esquerda, abaixo do fígado, vesícula biliar, ligada com o fígado. Pergunta: vesícula biliar produz o quê? Nada. Vesículas apenas armazenam. Quem produz a bile é o fígado. Ok? Lembrou? Fígado produz a bile, que é estocada, armazenada de forma temporária na vesícula biliar. Fígado, entre vários papéis que ele possui, 400 funções. Tá? O fígado tem mais de 400 papéis. Na digestão, o fígado produz a bile, que é uma substância amarelada esverdeada, veremos no futuro, que será estocada, armazenada de forma temporária dentro da vesícula biliar. Ok? Fígado produz a bile e armazena na vesícula biliar. E atrás do estômago e abaixo dele, uma glândula importantíssima amarelada, ele fica abaixo e atrás do estômago, é o pâncreas.
O pâncreas é uma glândula de grande importância, pois essa glândula ela é mista, ela tem mais de uma secreção, ela produz mais de uma coisa. Veremos aqui que o pâncreas produz suco pancreático rico em enzimas. O suco mais rico em enzimas do corpo humano é o suco pancreático, riquíssimo em enzimas. Além disso, o pâncreas também produz hormônios. Ok? Fechamos a introdução do sistema digestório, tipos de digestão, o que é digestão, lembramos algumas moléculas grandes e finalizamos aí com os anexos que vão participar do processo digestivo. Aula fácil, tranquila, uma introdução para a digestão. Boa semana para vocês, bom estudo como sempre. Beijo, Daltinho, um grande abraço, estou sempre à sua disposição. Fiquem com Deus. Tchau.